Eis-nos aqui, Senhor, como irmãos, como amigos, juntos, Senhor Deus, proferindo a mesma fé, confiando somente em Ti, Senhor. Muito obrigado por quão grande confiança o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus, e nos dá a escolha, Senhor Deus, aquilo que é eterno. E que possamos escolher, Senhor Deus, as coisas eternas para a vida, Senhor Deus, não as coisas eternas para a morte. Muito obrigado porque estamos aqui na casa dos teus servos, Senhor Deus, irmã Antônia, irmã Marta. Continua abençoando mediante esse laço, Deus, que é teu, onde a tua lei se reúne aqui. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, Senhor, juntos e unidos com o propósito da comunhão, Senhor Deus, e de estarmos te buscando, Senhor Deus, buscando aprender mais de ti, de estarmos te louvando, te glorificando e te exaltando. Tu sabes, Senhor Deus, o nosso labor, a nossa luta, o nosso cansaço. O Senhor nos chamou, Senhor Deus. O Senhor chamou todos aqueles que estão cansados, oprimidos, para nos aliviar, Senhor Deus. O Senhor prometeu que o Senhor fardo é leve. Estamos aqui, Senhor Deus, dispostos a renunciar ao mundo, Senhor Deus, a renunciar às nossas paixões, às nossas inclinações, Senhor Deus, dos olhos, do ouvido, da nossa mente, Senhor Deus, e do nosso coração. Muito obrigado porque estamos aqui nessa noite com esse propósito maravilhoso de estarmos juntos, meditando na tua palavra. Senhor, quero te pedir por nós, tu sabe, nossas necessidades, nossos desejos, amá-los para a nossa vida. Pessoas que não percebem, que se entregar a ti e viver a tua presença. Ela possa perseverar até o fim da força, da alma para ela. Abençoa Mateus, que foi qual nós conhecemos. Abençoa, Senhor, os outros que moram com ela. Os seus amigos de proteção. O Antônio, 10, nós que Deus agradece pela nova semana. Pede pela família, Senhor, que nasce na vida da mudança do Senhor, e a nossa Deus, que até hoje, milagre da vida dela. Assim como nós estamos, mais possamos, Deus, cheios do Espírito Santo, para te glorificarmos e te exaltarmos hoje para todos sempre. Nós precisamos de ti, Jesus. Por isso, se conosco. Eu te peço, Deus, pela viagem do nosso irmão chegando, nos contando que hoje mesmo ele está se preparando, que ele possa lá ver a sua coisinha, que ele possa ter, Senhor Deus, uma ida e uma volta aqui, na tua presença e guardado por Deus. Pode assim, Senhor Deus, por causa de nós, pois nós precisamos de ti. Muito obrigado pela vida do irmão Cláudio, está aqui também, a irmã Cláudia, Senhor Deus, dá força a esse casal, como dá força a nós. Somos casados, Senhor Deus, pois é uma dádiva muito boa, Senhor Deus, o casamento, mas não é fácil, tudo aquilo que é bom não é fácil, mas nos dá, Senhor, discernimento, nós para homens, que venhamos amar nossas esposas, Senhor Deus, e que elas venham, Senhor Deus, edificar a casa, Senhor Deus, como mulher sábia. Nos ajude, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Quando a pessoa tira o cântico, aí é engraçado porque a responsabilidade da palavra é do Senhor.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Ler um pouquinho sobre Apocalipse. É. Jesus, ele sempre teve uma preocupação muito grande com seus discípulos. Apocalipse capítulo 20. Jesus teve uma preocupação muito grande com seus discípulos, que quando ele subisse ao céu, ele viria assim como um ladrão. Então ele chama nós a atenção, né, do capítulo 24, 25, né, mostrando como era que ia estar a igreja no final dos tempos, né, como a igreja realmente ia estar vivendo. E João recebe aqui essa revelação do próprio Cristo. Né? Cristo, né, se revela para João, que era aquele último apóstolo, que o único que não morreu de desgraça, né? Morreu preso, de velhice, e teve o privilégio de ser arrebatado. E lá ele teve várias visões. E uma que ele teve foi sobre isso que ele deixou aqui escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Né? Vamos começar aqui com o irmão Elton, 6 versículos. E a gente vai trabalhar um pouco nele. Né? Versículo 11, Geraldo. Cada um lê um. Foi. Então. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e dos mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram da morte, no lugar de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E se alguno não foi achado em Cristo no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse acontecimento é uma profecia que ela vai se cumprir. Mas Jesus ele deixou bem claro que ninguém sabe. Só o Pai sabe. Imagine, cada um de nós vamos, sabe, desencarnar. Vamos passar por esse processo. Vamos estar diante desse trono branco. E nós vamos realmente ser julgados por tudo que a gente está fazendo através do nosso corpo. Mas graças a Deus que aqui fala que nos escolhidos, aquelas pessoas que se submeteram, tem um nome escrito no livro da vida. E vai ser aberto vários livros. E nós vamos ser julgados por ele. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros, que está dando todo o ensinamento para cada um de nós viver aqui debaixo do sol. Só que o nosso chamamento, depois
depois que a gente conhece Jesus, nós temos um propósito a viver. Nós temos uma maneira de viver. Nós temos que ser tocador de trombeta, sabe? Falar nos arautos, mostrar que Jesus vem. Muitas pessoas aqui, de acordo com o que o irmão leu, os grandes e os pequenos vão estar diante desse trono branco. As pessoas de alta posição, os famosos. Ele explica aqui, eu vi o versículo número 1. O número 1 É, do capítulo 20. versículo 1, que o Léo leu. É o 11 então, é o 11, é o primeiro. A 11. 11. A 11. Certo. Eu vi. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja a presença fugiu. Esse céu que a gente vê e a terra fugiu da presença dele. Se tornou todos nós um espírito. Esse momento é o momento do chamamento, do arrebatamento. É o momento que também que a terra ela vai ser acabada com fogo. Como diz nas escrituras que essa terra está separada como se fosse uma fogueira para destruir, né, o homem. Eu acredito até que devido ser um livro apocalíptico, né, simbólico, né, eu creio que aqui o texto está querendo dizer assim que quando Deus for julgar o mundo, não vai haver essa divisão de céu, de terra, vai ser tudo seres humanos, né? Digamos, toda a humanidade. Não vai haver uma terra assim, não é que tudo vá. É como se fosse realmente isso, um desaparecimento de tudo, ter a humanidade para ser julgada. Né? Exatamente. É como a gente fosse sair daqui e ficar nesse universo para ser julgado. Porque Deus, né, ele diz que a terra é o extrato dos pés dele. E o céu é o seu trono. Vai aí, o versículo anterior deu só a introdução. A gente ainda vai falar, né, sobre dentro do. A gente vai falar dentro do texto. Esse é o versículo. Mas vou explicar. Não, eu dei uma palhinha. Como é que você vê? Quando eu falo simbólico, mas é como assim, na presença desse trono, onde está sentado, né, o trono branco, o Senhor, a gente pode se culpar como se fosse um espanto, aquela coisa que não tinha nada como ficar na presença. Por exemplo, a gente vê lá naquela parte que quando é cortada a orelha, né, do soldado, na parte do Evangelho que fala, quando Jesus fala, né, cai, né, acontece aquele acontecimento. Então ele quer trazer para nós essa ilustração de quando vinha esse trono branco assentado com essa glória, vai ser uma glória tão grande que vai ter aquele, vamos dizer assim, vai ter aquela, vai fugir da presença, não vai ter nada, tipo assim, não vai ter chão, não vai ter aquele pacto, aquela coisa ali, aquele momento que você não vai ter nem ação, não tem o que fazer, não tem o que correr, não tem o que. Moisés descia com a glória de Deus. Sim, Isso, justamente, nesse aspecto aí. Vendo uma glória tão grande que você fica sem nada, sem chão, sem dimensão, sem apoio. É como se fosse esse espanto, esse choque dessa glória tremenda, desse trono branco e celestial que é do próprio Senhor. Então ele quer trazer E o 13 aqui, e deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia.
Isso aí é a ressurreição. O cara disse que vai ter a ressurreição, Até o pessoal que está no inferno. sim, vai para o julgamento total agora, para esse julgamento aqui. É. Porque Apocalipse é um livro. Primeiro vem com alerta, né? Ele vai alertar as igrejas, traz aquelas 7 igrejas lá, cada uma com a sua importância, cada um com o seu valor, que Jesus está sempre querendo resgatar, para elas não chegar a esse ponto de se perder e não ser encontrado no livro da vida. Porque Apocalipse, no final de tudo, ele vai mostrar o julgamento completo. Aquilo que o que nós estamos acontecendo desde a criação, desde o princípio da criação até agora, tudo que está acontecendo, os que morreram em Cristo, os que morreram sem Cristo, os que estão no inferno, os que estão em qualquer lugar, nessa agora julgamento agora, que a Apocalipse vai falar no finalzinho dele, vai ser a prestação de conta geral. Tudo vai ter que vir para a presença, tudo, e ele leva esse sistema, até os que estão no inferno, para agora ter esse julgamento, como ele fala aqui, ó, para agora, ó, no 13, não, e deu os mortos que nele haviam, e a morte, olha só, como ele diz, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. E foram julgados, olha só, cada um segundo as suas obras. Aí diz assim, no 14. E a morte e o inferno foram o quê? Lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Já era uma morte, vamos dizer assim, primária, essa palavra primária daquilo que estava acontecendo, mas ainda não é a totalidade do acontecimento agora, que vai ser o lançamento de uma vez por toda, o fechamento final de tudo, que é no Lago de Fogo. Então, tudo que aconteceu da criação até hoje, por exemplo, lá em Gênesis, que é que Deus falou? Ó, se você comer certamente o quê? Morrerá. A serpente, não morre não, né? Mas ali eles não morreram como se fosse um veneno. Mas ali a morte de Deus já estava ali. Que Deus tinha dado o castigo se tivesse a desobediência. Então, todas essas, vamos dizer assim, essas mortes, não é tipo de morte, é só uma morte, mas tudo isso que levou fora da presença do Senhor, mas ainda não é vamos dizer assim, o final de tudo. Porque o final vai acontecer aqui, ó, diante esse trono, diante esse momento, esse resplendor, que já vai vir com aquela glória para fechar tudo. Então, essa mensagem é isso, é dizer que vai ter o quê? Um encerramento e o fechamento, que ninguém vai escapar. Nem os que já foram. Nem os que já foram. Essa é a mensagem que ele está querendo. Quando a gente passa para o outro lado, é a prévia, a nossa prévia. Existe o contra-cheque real, não existe a prévia, que não é o contra-cheque real, é a nossa paga. É o salário do pecado, a morte. Então, se a gente está em Cristo, a gente não está morto. Mas, como ele é justo, né, ele vai nos julgar, juntamente com o ímpio, com aquele que não conhece a Deus. E é interessante que o Alto falou que o inferno, que aonde estão as pessoas que não aceitaram o plano divino da morte do Senhor, vai ser lançado daquele lado do fogo. Esta aí é a segunda morte. Então nós estamos vivendo, irmão, a gente tem que saber de uma coisa. A gente estamos vivendo pela misericórdia de Deus. Né? Esse estudo é para a gente notar que a qualquer momento a irmã vai deixar a filha dela no colégio. A Cláudia vai acordar e vai lá para a máquina dela. Eu vou trabalhar, o Antônio vai, ou Marcelo está comprando, ou de repentemente está cortando o último cabelo, né? De repentemente vai ser levado. E nós vamos ficar diante dessa glória. Né? Parece que é capítulo 6, que quando o Senhor, né, aparecer, as pessoas vão pedir para as montanhas cair por cima deles. Porque é muito poder, muita glória. Agora, o Senhor, o versículo 12, irmão. Eu? Sim. Está perto. Para me ler? Isso, lê e dá uma palhinha, né, do que
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu o livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Mortos grandes e pequenos, quer dizer, homens poderosos e não poderosos, né? Que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, no plural aqui, eu imagino que seja todos os nomes que estão escritos das pessoas, né? E abriu o livro da Bíblia, que é a Bíblia, a palavra do Senhor, que é a que vai servir de base para o julgamento de todos, segundo suas obras. E ainda tem mais um pouquinho ali, entendeu? E os mortos foram julgados segundo as obras. Suas obras. Exatamente. Então, isso é real. Isso é real. O que eu estou, como Paulo escreveu os Gálatas, né? Ele disse, olha, ninguém zomba de Deus. Zombar é fazer defesa no nariz de Deus. Ninguém faz isso no nariz de Deus. Isso é zombar. Aquilo que o homem... Por isso que o caminho é estreito, né? Porque se você faz caridade para tentar, para servir como base para a sua salvação, não conta, né? Não conta. Mas se você não segue a Bíblia para fazer boas obras, você também não vai ser salvo. Também não vai ser salvo. É uma coisa que a gente não consegue explicar, mas tem que vir de Deus. Não pode vir de nós. É as obras que nós entregamos a Deus, mas segundo o desejo dele. Não é aquilo que a gente entrega a ele segundo a nossa inteligência, capacidade, né? O nosso potencial, mas é aquilo que Deus pede. A obra, por exemplo, nós estamos salvos. Certo? A obra vai ser só a nossa permanência para a gente continuar Deus nos usando como ele quer fazer o bem à humanidade. Ele vai fazer através de quem? De nós. Então é nessa situação, né? Pode ir. Continua. Sou eu. Vamos lá. Derrubar os mortos. Derrubar os mortos que neles estavam, a morte e o além, entregar os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Para mim, esse texto, assim, todo o Apocalipse, ele é um consolo para nós, né? Para nós cristãos. Por quê? Porque o mundo, assim, acha que a gente está perdendo tempo. Porque se negar, né? Você está se negando todos os dias, está buscando a presença do Senhor, a vontade de Deus. Então, isso para quem não tem Cristo é como que você estivesse correndo atrás do vento, né? Mas então isso é o consolo para mim. Saber que tudo está escrito, que nada passa despercebido, seja a más obra dos homens ou a nossa luta, que a gente está tendo dia após dia para servir ao Senhor. Então não é uma perda de tempo, né? Porque lá no alto céu está tudo sendo escrito. Então isso para nós que estamos aí nessa luta diária é um consolo, saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Controle absoluto. É interessante a senhora falando assim, né? Nesse ponto, né? Sobre a nossa salvação. Para isso estar aqui da nossa mão, né? Para a Bíblia chegar a nós, os primeiros discípulos perdiam tudo. Imagina que eles vão dizer, ó, eu sou cristão. Quando Roma sabia o que acontecia, se ele fosse um romano, ele perdia logo os seus posses. E a mulher que não seguisse, ia viver sozinha para sempre. Era morto, assassinado. Sabe? Foi uma
E o primeiro que derramou o sangue, assim mesmo, que é o sangue puro, né, para resgatar aqueles que ele fala aqui no contexto, os irmãos dizem, Senhor, quando é que o Senhor vai julgar esse povo? Sabe? As almas dizendo isso, pedindo a Deus para vir logo. Aqueles que passaram por todos os mártires. Mulher grávida sendo colocada na arena, sendo furada por touro, assassinada, comida por leões. O nosso cristianismo é um cristianismo, sabe, que vamos ser julgados pelas obras. Vamos ser julgados pelas obras. É muita coisa, irmão, muita coisa. E além disso, sabemos que muita gente está sendo enganada no meio do mundo, né? Sem conhecer realmente a verdade que a gente conhece. Por exemplo, irmão, tem gente salvando as pessoas, dizendo, olha, creia só em Jesus. Mas essa pessoa, ela precisa saber por que vai crer, ela precisa saber o estado espiritual que ela está diante de Deus. E realmente, se ela realmente quer realmente andar com Deus, ela tem que passar pelo processo da morte, do sepultamento e da ressurreição. Isso para se revestir de Cristo, que é no batismo, aquele processo que a senhora fez. Foi aquele momento que a senhora fez tudo, recebeu Cristo, foi pagado os seus pecados e foi assinado, né, a senhora como filho de Deus. Coisa maravilhosa. Né? Isso, graças a Deus, chegou a nós. Só que a gente precisa estar realmente falando, porque foi com esse processo que Deus nos resgatou para a gente proclamar as virtudes daquele que está nas trevas, assim maravilhoso. É por isso que esse livro fica com a senhora, irmã. Tá bom, Apocalipse. Então, sobrou duas para tu explicar. Eu explico. Primeiro por esse livro. Garante, É, 14 e o 15. Eu estou lendo bastante, porque tenho tempo a ler, né? uhum. Eu sempre estou. Quando tenho tempo, eu tenho pouco, porque eu trabalho muito, mas quando tenho tempo, eu leio também. Então, os mortos e os enfermos foram lançados para dentro do lago, né? De fogo. Então, é a segunda morte do lago do fogo. Aí quer dizer que é isso. Marta, aqui você. Pode falar. É que nós, o ser humano, ele conhece uma morte, né? A morte carnal, né? Uhum. Em geral, a humanidade. Ah, fulano morreu, né? Mas Jesus, o próprio Jesus, ele, em certa ocasião, ele vai dizer, deixe que os mortos enterrem os mortos. Então, aí já é outra morte. É a morte espiritual, né? Então, mortos espiritualmente mortos, né? E existe também a morte eterna, né? Que é aquele julgamento definitivo. Não tem mais o que, não resta mais nada, né, daquela pessoa. Então, tudo vai se cumprir. Tudo vai ter um fim. Está na vida do Senhor, né? Quando vem o Senhor, vai Depois de escolher para onde ele vai, né? Capítulo 7 lá de Mateus, as pessoas não dão conversa, né? Mas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz mais isso e tal. Não for obediente. Tem uma obediência que a gente tem que viver. É interessante. Mas vai. E se alguém não foi hallado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago do fogo. Digamos, aqui quer dizer que a pessoa nunca procurou Deus, né? E ele não tem salvação. Ele não quis, né? Outra palavra, né?
no quiso, ¿no? Porque nosotros no tenemos disculpa para decir nosotros nos escuchamos Dios. Todos nós vimos crentes na Bíblia. Agora, se a gente não quer fazer nada, nosso castigo será lago de fogo, né? Interessante que Jesus, ele falava, né, que ranger de dente, choro, sofrimento, né? A pessoa vão estar lá. É difícil. Jesus, ele teve muito essa preocupação de mostrar que ele veio, mas ele veio resgatar, veio salvar, veio dar vida. Mas se a gente abandonar, se a gente deixar esse caminho, o que nos espera? É uma eterna morte. É separado de Deus. No canto escuro, porque segundo a Bíblia é escuro, mas eu não entendo. É escuro e tem fogo. Né? Que o verme nunca morre. Ranger de dente, gritos e lamentação. Eterno. Eterno. E isso foi as palavras de Jesus, né? Ele está chamando isso. Então, aqueles irmãos que entenderam, não tinha medo da morte, sabe? Não tinha medo da morte. Eles se entregavam. Né? Tinha no Coliseu, eles tiravam o cântico, Deus, bicho, hino. O imperador ficou louco, que quando passava assim, via sorriso nos cadáveres. Conta aqui, todo mundo. Certa vez Jesus ele enviou os discípulos, né? Assim, ó, aí chegou um monte de alegre, né? Não, nós curamos, expulsamos demônio. Às vezes ele disse, não se alegre por isso. Se alegre por o nome de vocês está escrito No livro da no livro da vida. Então a gente pode entender que é um censo, um alistamento, que tem que ser feito quando? Hoje. Porque ele fala bem claro, então. Alan 12, que o outro explica muito bem, interessante. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Aí vai falar, e abriram-se, aí está dizendo aqui, ó, os livros. Aqui está falando de quantos livros? Mais de uns livros, né? Ó. Aí, e abriu-se o quê? Outro livro, só um. O da vida qual é? O livro da vida é quantos? Só um. Só um. Mas olha que interessante. E os mortos, como a irmã falou bem, os mortos podem estar mortos em cadáver, como os mortos que estão, como diz falando, os mortos têm seus mortos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas onde? Nos vários livros. Vale? Então, esses livros que vai trazer esse julgamento. Segundo as suas obras. E lá no 15 ele vai dizer, e aquele que não foi achado, escrito aonde? No livro da vida. Então, só tem um livro da vida. E a qual nós temos que tem que ser achado naquele dia. E para ser achado naquele dia, nós temos que nos alistar hoje. Temos que confirmar hoje. Vai ter um momento que vai ter um encerramento. Ou a gente se encaixa e se alegra para a gente estar escrito o nome lá, registrado nesse livro, ou a gente vai estar arriscando nesses outros vários livros que vai trazer para nós a condenação, o julgamento, pelas obras. Então, os livros e as obras estão o quê? No plural. Mas o livro da vida está no singular. E o nosso nome singular. Então, para nós sermos encontrados lá naquele dia, o nosso nome lá, nós temos que estar se preocupando hoje. Com que o nosso nome esteja o quê? Guardado lá, registrado lá. Nesse livro. Então, o censo, o alistamento, é hoje.
Não vai dar para pedir naquele dia. Se eu encaixa meu nome nesse livro. Porque quando vier esse trono, quando vier essa glória, já vai vir para ajudar. Ou nós vamos estar no livro da vida, ou nós não vamos estar. E é interessante que aqui o que está no livro da vida não fala de julgamento. Porque aquele que já foi sendo julgado até, ele se julga, ele foge da corrupção. Ele tem um desejo, o nome dele está conservado lá, tá? Registrado lá. É nós sermos reconhecidos como pessoas desse reino, pessoas que estão registradas nesse livro. É interessante quando Paulo está no julgamento, né? Aí Paulo diz que é romano. Eu esqueci qual foi o que estava julgando. Ele disse assim, eu consegui esse título por muito dinheiro. Não sei se foi Félix ou foi Agripa. Então eu esqueci de quem foi, mas ele disse assim, quando Paulo disse que era romano, porque era um status muito poderoso naquela época você ser romano. É como se fossem as pessoas, a maioria, não todas, se enganassem por dizer que tem nacionalidade dos Estados Unidos, ou britânico, né? Tem essa pessoa. Então, naquele tempo, quando Paulo disse, eu sou romano, ele disse, eu consegui isso por muito dinheiro. Mas Paulo tinha esse privilégio. Então, nós temos o privilégio de sermos cidadão do reino de Deus. E já estamos lá com essa nacionalidade registrada nesse único livro, que é o livro da vida. Então, hoje é o nosso alistamento. Aqui naquele dia, quando já vai vir, né? Já não pode fazer a chamada, vamos dizer assim, né? E que a gente possa estar nos preocupando hoje. O nosso nome já está onde? No livro da vida. Amém. 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 Pode orar. Irmão Antônio, olha. Senhor, Eu também estou lascado das costas. está faltando graça, Deus, Pai. Para lubrificar, né? Outra graça, Deus. Graças a Deus. O motor, né? Senhor Deus, obrigado por esse momento. Solamente a gente está falando em nome do Senhor. Só isso. Nós só queremos aprender cada dia mais de tua palavra. E faz bem. Porque eu fui um que não acreditei em Deus por muito tempo. E eu tenho uma ajuda muito grande que vira assim da Marta, né? Que me orienta, né? Assim que tenho que ser grato a Deus. Deus é bom. É bom toda a vida e todo o tempo. Assim que obrigado por vocês aqui e obrigado por tudo o que está acontecendo neste momento. E ajuda a todas nossas pessoas que a gente ora por eles, escuta a nossa oração. Nós oramos em silêncio. Nós sabemos que necessita de oração.